Bom dia a todos vocês, Shavua Tov. Estamos às vésperas da festa de Sukkot, que, se Deus quiser, em boa hora se inicia para todos nós, amanhã à noite, segunda-feira à noite, e se estende por mais de 7 dias, por uma semana completa, salientando que biblicamente, a festa de Sukkot tem 7 dias. O primeiro dia é Yom Tov, e o 7º dia também é o Yom Tov, feriado religioso, e os dias intermediários são chamados dias de Chol HaMoed, meio feriados. São dias que, por um lado, eles têm um aspecto de Moed, de festividade, mas, ao mesmo tempo, não é proibido o trabalho, etc. Então, é como Chol, como um dia comum. Portanto, como há essa mescla, os dias intermediários são chamados de Chol HaMoed. Hoje à tarde, se Deus quiser, a partir de 6 horas da tarde, nós vamos falar de forma mais específica sobre as leis práticas e costumes rituais da festa de Sukkot, durante o que se faz durante esses 7, 8 dias de festas. Então, nós dizíamos que, biblicamente, são 7 dias, mas é sabido que na diáspora, já de forma milenar no judaísmo, foi estabelecido que cada Yom Tov fosse guardado não apenas por um dia, mas sim por 2. Então, em Israel, segunda noite, terça-feira, vai ser Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov, e depois eles já entram no Chol HaMoed, e na semana seguinte, na segunda-feira à noite novamente, na terça-feira vai ser Shmini Atzeret e Simchat Torah juntos. Em contraste a isso, na diáspora nós temos 2 dias de feriado religioso, 2 dias de Yom Tov no início da festa. Portanto, para nós aqui na diáspora, a partir de segunda noite, terça e quarta-feira serão os primeiros dias de Sukkot. Depois disso, nós teremos os dias intermediários de Chol HaMoed, incluindo o Shabbat, que está no meio, e na semana seguinte nós teremos não apenas um dia finalizando as festas, mas nós, na diáspora, dividimos. Na segunda-feira à noite, iniciamos Shmini Atzeret. Vamos falar sobre isso, se Deus quiser, na semana que vem. Portanto, terça-feira, Shmini Atzeret, e quarta-feira, Simchat Torah. Em outras palavras, para nós, na diáspora, essa festividade, essa celebração vai se estender por 9 dias, sendo os 2 primeiros dias Yom Tov, os 2 últimos dias Yom Tov, intermediários, os 5 dias intermediários Chol HaMoed, mas serão 9 dias de celebração. E como nós estamos aqui reunidos para saber como nos preparar para Sukkot, então, como nós já dissemos, os preparativos técnicos e práticos, nós não vamos falar sobre eles agora. As chamadas halachot, leis ou costumes referentes à prática das mitzvot em Sukkot, vamos dar um resumo disso, se Deus quiser, hoje à tarde, às 18 horas, lá diretamente do Beit. Agora nós vamos falar sobre o significado da festa de Sukkot, ou seja, sempre nós partimos do pressuposto que, para nos prepararmos bem para uma celebração, nós devemos, em primeiro lugar, entender o significado dela, entender com profundidade a sua origem, o seu objetivo, o que há por trás dessa comemoração, o que há por trás dessas mitzvot que envolvem essa data e assim por diante. E no momento que nós entendemos isso de uma forma mais aprimorada, nós podemos celebrar e comemorar isso. Nós nos identificamos mais com isso, uma vez que entendemos e também sentimos e percebemos, sabemos apreciar, dar a devida importância que isso tem. Então isso causa um envolvimento maior, e eu acho que essa é a melhor maneira da gente se preparar para essa celebração, como todas as outras também. Junto com isso, nós procuraremos também, à medida do possível, se aprofundar um pouco nos aspectos místicos, aquilo que é trazido nos livros místicos esotéricos, na Hassidut, na Kabbalah, sobre a festa de Sukkot, ou seja, além do básico, do essencial, procurar também dar pelo menos um vislumbre
nem que seja sobre a parte mais profunda dessa festa. Então vamos começar do básico. A Torá prescreve que a partir do dia 15 de Tishrei, que seria amanhã à noite e terça-feira, não é? Ou seja, nós tivemos o Yom Kippur no dia 10 de Tishrei, o dia do perdão, que é o último dos 10 dias de Teshuvah. Pois nós temos um intervalo de 4 dias, não é? E nós estamos numa verdadeira maratona judaica espiritual, não é? Que já vem desde o mês de Elul, com seus preparativos, e vai se intensificando depois no período de Slichot, rezas por perdões, depois isso culmina com Rosh Hashanah, celebração do ano novo, cabeça do ano, com tudo que nós já explicamos, os 10 dias de Teshuvah, cujo ápice é o dia do Yom Kippur. Então nós estamos num crescente, nós estamos indo de uma celebração para outra, de uma data para outra, e como nós falamos, é uma verdadeira maratona espiritual, e de fato os nossos livros sagrados dizem que esse mês é o mês de nós abastecermos as nossas almas, é o mês do qual a gente extrai espiritualidade para levar consigo no decorrer do ano inteiro. Então, todos esses Yom Tovs, todas essas festas, todas essas datas especiais, cada uma contém dentro de si não só uma mensagem especial, mas uma energia especial que nós obtemos através da sua celebração, da observância dessa data, e isso vai nos acompanhar durante o ano inteiro. Por isso, todas as festas desse mês são chamadas festas gerais, são datas klalim, gerais e abrangentes, porque elas têm um efeito contínuo que nos acompanha e segue conosco durante todos os dias. Sobre a festa de Sukkot, a Torá nos prescreve que a partir do dia 15 do mês de Tishrei, nós devemos fazer essa celebração de Sukkot. E aqui a própria Torá dá o significado e dá a razão de ser dessa festa, a tal ponto que os nossos sábios trazem na própria Halachá que em algumas mitzvot a Torá diz qual o objetivo da mitzvah. Em geral, a Torá apenas nos fala para cumprir uma determinada mitzvah, e a Torá não dá explicações, nem significados, nem o motivo, nem a razão de ser. Mas em alguns casos específicos, que talvez dá para contar nos dedos de uma mão, a Torá diz qual a razão de ser da mitzvah, qual o motivo e qual o objetivo dessa mitzvah. E a Torá nos diz, Basukot teshvu shivat yamim, que nós devemos habitar nas Sukkot, nas cabanas, nas choupanas naturais, durante 7 dias, um período completo de uma semana, que é um ciclo completo no calendário, Leman yedeu dorotechem, para que assim saibam, conheçam esse conceito todas as gerações seguintes, que Basukot hoshavti et bnei Israel behotzi otam meretz Mitzrayim. Deus fala porque assim todos saberão, as gerações posteriores, as gerações mais tarde também tomarão conhecimento que em Sukkot eu assentei o meu povo ao saírem do Egito. O que são essas Sukkot? Alguns dizem são as tendas, as cabanas precárias que os judeus habitaram quando eles saíram do Egito. Eles estavam no deserto, estavam em peregrinação, estavam caminhando, às vezes eles estacionavam e pernoitavam no lugar, às vezes esse pernoite era prolongado, às vezes não era só uma noite. Houve um lugar no deserto que eles permaneceram quase por 20 anos, tiveram 42 jornadas, 42 paradas no deserto. E durante esse período eles não viveram em habitações definitivas, em casas, mas sim em cabanas, choupanas. Mas os nossos sábios dizem que aqui Sukkot se refere também a um milagre que acompanhou o nosso povo nas suas andanças pelo deserto. Que Basukot hoshavti et bnei Israel, quando Deus fala, saibam, lembrem-se que em Sukkot eu estabeleci, eu assentei o meu povo ao tirá-los do Egito. Isso se refere às nuvens divinas de esplendor que cobriam e cercavam os judeus no deserto.
E se fala que essas nuvens eram nuvens de proteção, proteção contra tudo. Em cima criavam como um teto natural, protegendo os judeus do sol escaldante do deserto. Eles estavam no deserto, sem sombra, sem nada. Então, essas nuvens que Deus colocou de forma milagrosa sobre o povo de Israel na sua caminhada no deserto, protegiam eles do sol e, se fosse o caso, também de chuvas, tempestades, etc. Se diz que as nuvens também envolviam como 4 paredes os judeus por todos os lados, por todas as direções. Isso também os protegia de inimigos, das flechas dos inimigos, dos dardos, fim de ataques inimigos, etc. E se fala que havia até como uma nuvem, como um sistema de terraplanagem que alisava o caminho, tornando ele mais fácil, se haviam inclinações, íngremes, etc. Então, isso deixava como o chão, a terra do deserto, como reta para ser caminhada com facilidade. Haviam lá mulheres, crianças, idosos e etc. Então, para facilitar essa jornada, haviam essas nuvens divinas, chamadas Ananei Akavod, nuvens de esplendor, que cobriam o povo e a nação por todos os lados, por cima e por baixo, e serviam também de proteção e traziam um conforto, etc., para todo o povo durante a jornada do deserto. Foi um dos milagres contínuos, constantes, dia a dia, que acompanhou os judeus no deserto, assim como a descida do maná, que era aquele pão celestial milagroso, que os judeus se alimentaram, assim como uma fonte milagrosa de água que os abasteceu no deserto durante todo esse tempo. Assim também haviam essas nuvens que cercavam, protegiam, envolviam os Yehudim. Então, a própria Torá nos diz que esse é o motivo da celebração da festa, para se lembrar desse fenômeno sobrenatural, desse milagre duradouro que nos acompanhou por 40 anos, e também para perpetuar a lembrança desse milagre. É importante, em todas as gerações, nós nos lembrarmos disso. Ou seja, esse conceito de Sukkot tem uma mensagem perene, tem um legado perpétuo que sempre tem algo a nos ensinar em todas as gerações, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Por isso a Torá prescreve que a gente habite em Sukkot, principalmente fixar a moradia em Sukkot, em cabanas, durante essa semana, durante esse período, fazendo lá as nossas refeições, não é? Fazendo aquilo que nós temos que fazer. Algumas pessoas até dormem na Sukkah, quando tem condição, etc., Alguns fazem rezas na Sukkah, porém, no caso de rezas, o estudo da Torá se diz onde a pessoa consegue se concentrar melhor, que lá ele faça. Mas de forma geral, a Torá nos diz que aquilo que a pessoa costuma fazer em casa, habitualmente, que durante essa semana ela procure fazer na Sukkah. Então, esse é o motivo básico da celebração de Sukkot, da festa de Sukkot, conforme descrito na própria Torá. Apesar que aqui há algumas questões, por exemplo, nós temos, biblicamente falando, 3 festas de peregrinação, que a Torá prescreve que nessas 3 festas, todos os Yehudim que estavam em condições, eles deveriam peregrinar, eles iam caminhando até Jerusalém, para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, quando tínhamos o templo sagrado de pé. Então, em 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, todos deviam se dirigir para Jerusalém, trazer oferendas no santuário, no Beit HaMikdash, no nosso templo sagrado. Essas são chamadas Shalosh Regalim, as 3 festas de peregrinação, quando todos caminhavam, Regalim, Regel, perna, todos caminhavam até Jerusalém, até o Beit HaMikdash. As 2 primeiras festas aqui mencionadas, Pesach e Shavuot, cada uma tem a sua razão de ser e tem uma data específica. Em Pesach nós comemoramos o êxodo, a saída do Egito, em 15 de Nissan. Né? Então, por isso, essa festa se chama Pesach e ela é comemorada nessa data, exatamente 15 de Nissan, porque foi nessa data que nós saímos do Egito, milagrosamente. A festa de Shavuot, a festa da entrega da Torá, é comemorada no dia 6 de Sivan. Por quê? Porque foi nesse dia que nós recebemos no Monte Sinai a Torá. Nesse dia foram dadas as tábuas da lei, num ato divino presenciado e testemunhado por todo o povo de Israel, por milhões de pessoas, etc. Por que nós comemoramos Sukkot, a terceira das festas de peregrinação? Já dissemos, por causa do milagre das
das nuvens divinas que cobriam, envolviam e protegiam o povo de Israel. Mas aparentemente isso não tem uma data específica. Isso não é que aconteceu um fato especificamente nessa data de 15 de Tishrei. E de fato, os rabinos, os mestres, eles perguntam por que foi estabelecido, por que a Torá estabeleceu que a comemoração de Sukkot fosse exatamente nesse dia. Teoricamente poderia ser em qualquer dia do ano, porque durante o ano todo eles habitavam em tendas, em cabanas, em choupanas, e durante o ano todo haviam essas nuvens envolvendo e cercando o povo e protegendo-os. Então, por que a Torá estabeleceu essa festa justamente para 15 de Tishrei? Nós vamos tentar ver isso um pouco mais adiante, vamos procurar buscar uma explicação para esse fato. Porque alguns diriam, se esse milagre começou a acontecer a partir da saída do Egito, então imaginem vocês, talvez já quando nós comemoramos a saída do Egito, na noite de Pesach, na noite do Seder, talvez já naquela ocasião, já haviam as tendas, já haviam as nuvens, então talvez a gente deveria comemorar junto Pesach e Sukkot. Já imaginou fazer a noite do Seder, comer matzá dentro da Sukkah? Mas não, a Torá separou essas duas festas e estabeleceu que a festa de Sukkot fosse celebrada e comemorada justo depois de Rosh Hashanah, depois de Yom Kippur, depois dos 10 dias de Teshuvah, de todo aquele período de Elul, período de Teshuvah, de retorno a Deus, de arrependimento, de perdão e etc. E somente depois se comemora a festa de Sukkot, assim estabeleceu a Torá. Nós vamos adiante tentar entender o porquê disso. Mas antes disso, vendo de uma forma um pouco mais profunda, é interessante e importante notar algo que os mestres místicos nos ensinam sobre um versículo que consta no Teilim, nos Salmos do rei David. Lá consta um versículo famoso, Tiku Bachodesh Shofar. Toquem naquele mês o shofar. Se fala que, por mais que não está explícito que é o mês de Tishrei, mas nós sabemos da Torá que o shofar deve ser tocado, a mitzvah de Rosh Hashanah é o toque do shofar, isso é tocado no mês de Tishrei. No Teilim ele fala, nos Salmos ele traz aqui, até de uma forma um pouco misteriosa, Tiku Bachodesh Shofar, toquem naquele mês o shofar, Bakese Leyom Chageinu, aquilo que está encoberto para o dia da nossa festividade. Um versículo um pouco enigmático, não é? De difícil interpretação. O que ele está querendo nos dizer exatamente? Então, explicam os mestres cabalísticos que há uma mensagem aqui muito importante nesse versículo dos Salmos. Tiku Bachodesh Shofar, quando chegar o mês, aquele mês de Tishrei, toquem o shofar, com tudo o que isso envolve, com tudo o que isso representa, como nós já explicamos em outras ocasiões, que através do toque do shofar em Rosh Hashanah, nós atraímos, desencadeamos e obtemos energia vital divina para o ano inteiro. Por isso a festa é chamada não apenas de início do ano, mas cabeça do ano, mente sã, corpo são. Quando a cabeça está boa, o corpo inteiro funciona bem também. E por isso, esses dias sagrados de Rosh Hashanah, com o que é feito nesses dias, especialmente o toque do shofar, eles têm um impacto contínuo, eles têm uma influência contínua sobre o ano todo, atraem as bênçãos, energia, saúde, prosperidade, sustento, bênçãos espirituais, tudo que a gente precisa para o ano todo, é atraído e desencadeado no momento especial do toque do shofar em Rosh Hashanah. Mas o rei David nos fala no Teilim que tudo isso se encontra bakese, tudo isso está encoberto, ou seja, toda essa energia que foi obtida, que foi atraída em Rosh Hashanah, ela, e no decorrer dos dias de Teshuvah, culminando com Yom Kippur, ou seja, que nós conseguimos ser inscritos e selados e carimbados para uma boa vida, etc. E todas essas bênçãos estão latentes, esperando para serem resgatadas e serem trazidas aqui no plano terrestre, se refletindo na nossa vida física material, ou seja, trocando em miúdos, não é? Ou convertendo isso em efetivo. Nós queremos mais saúde e cura para os enfermos, nós queremos uma parnassá, um sustento em abundância, com fartura, nós queremos filhos e nachas dos nossos filhos, satisfação, nós queremos paz, sucesso, etc.
mas se fala que tudo que foi atraído, essas bênçãos foram atraídas e desencadeadas entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas tudo isso está baquece, ainda está encoberto. Quando isso começa a se revelar, quando isso começa a se manifestar, quando isso vem à tona, quando isso surge de forma palpável e concreta no nosso mundo físico e material, Leyom Chageinu, na data da nossa festividade. Essa festividade faz alusão à festa de Sukkot. Ou seja, que em Sukkot, assim explicam os nossos mestres, em Sukkot começa a se revelar e se manifestar aqui no plano terrestre, no mundo físico e material, todas as bênçãos e toda a energia divina que nós atraímos e desencadeamos nos 10 dias de Teshuvah, mesmo também decorrente do mês de Elul anterior, etc. Tudo isso começa a se revelar, começa a se manifestar na festa de Sukkot. Tudo que estava encoberto, que estava guardado na festa de Sukkot. Por isso a festa de Sukkot também é chamada na própria Torá de época de alegria. Em nenhuma festa a Torá prescreve tanta alegria. A Torá simplesmente nos ordena, uma mitzvah da Torá. Vesamachta bechagecha ve'aita achsameach. Alegre-se na festa, esteja absolutamente alegre e feliz. E essa recomendação, essa prescrição de alegria pela Torá, ela se encontra dobrada e redobrada na festa de Sukkot, mais do que em outras festividades. Por isso, essa semana que se inicia a partir de amanhã à noite, de terça-feira em diante, é a semana mais alegre do calendário judaico, a semana mais feliz. E por isso, de fato, nas nossas rezas, na nossa liturgia, a festa de Sukkot é chamada de Zman Simchateinu, período, época da nossa alegria. E nessa festa, nesses dias, mais do que todas as outras festas, são chamadas também de Moadim LeSimcha, festividades para alegria. Em todo Yom Tov nós devemos celebrar e ter alegria, mas na festa de Sukkot a alegria é dobrada e redobrada e muito mais intensa. Porque, como nós dissemos, na festa de Sukkot se revela e se manifesta tudo aquilo que foi obtido e conquistado em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso começa a ser atraído na prática aqui para baixo. Interessante que a festa de Sukkot também é chamada de Chag Asif, a festa, o período do armazenamento. Em Israel, no hemisfério norte, nesse período do ano, daqui a pouco começa a época de chuvas, ventos, chuvas, etc. Então todos aqueles que semearam, araram, plantaram e colheram, eles terminam de colher tudo e recolher para os seus armazéns nessa época do ano, porque depois vai começar a vir a chuva. Essa chuva vai ser útil para irrigar o campo, preparando ele para brotar e florescer depois a próxima safra do ano seguinte, não é? Mas, de qualquer forma, a festa de Sukkot, todas as festas têm uma conotação também agrícola. Antigamente, na antiguidade, em tempos bíblicos, a sociedade era essencialmente agrícola, todo mundo vivia da terra, não é? Não haviam tanto indústrias e comércio e etc. A maioria das pessoas, o sustento vinha da própria terra. Por isso, a festa de Sukkot é chamada de Chag Asif, não é? A festa do armazenamento. Porém, os livros místicos dizem, e por isso também se fala, quando a pessoa vê os seus armazéns cheios e repletos, graças a Deus, teve uma boa safra, teve uma boa produção, ele está bem abastecido para sua família, ele tem e terá o que comer durante o ano todo, Bezrat Hashem, e foi uma boa colheita, uma boa safra, então a pessoa fica bem feliz, realizada, a pessoa se sente segura, né? Dizem os nossos livros que a festa de Sukkot é Chag Asif, a festa do armazenamento não só em termos materiais, não só porque nesse período se enche os armazéns da nova safra, da colheita, dos grãos, daquilo que foi plantado e daquilo que foi colhido. É a festa do armazenamento de toda a energia espiritual que nós atraímos e que nós obtivemos durante esse período anterior, a duras custas, por assim dizer, com muita reza, com muitas slichot, com pedidos de perdão, com vidui, com confissão, com tshuvá, o que nós não fizemos, né? Toque do shofar e acréscimo de mitzvot, etc. Então, através disso, nós acabamos armazenando
muita energia positiva, muitas brachot. Mas isso começa a se revelar e se manifestar na festa de Sukkot, é um dos motivos por que Sukkot é um período de tanta alegria, Zman Simchateinu. Um outro versículo do rei Salomão, no Shir HaShirim, ele nos diz, também trazido nos escritos místicos, sobre esses períodos do nosso calendário, Smolot Tachad Leroshi, Viminot Echabkeini. No Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, onde o rei Salomão toma como metáfora o amor entre um noivo e noiva para descrever a relação entre o povo de Israel e o Criador. Então ele nos diz, entre outras coisas, ele fala que é um momento como a noiva dizendo, olha, ele me dá um abraço, a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e com a direita ele abraça o meu tronco. Smoló tachad leroshi, a sua esquerda está abaixo da minha cabeça, viminó, e com a sua destra, com a sua direita, ele me abraça. Isso diz o versículo. Então, de acordo com os mestres cabalísticos, assim está escrito no Tikunei Zohar, introdução do Zohar, que ele nos fala que nos atributos divinos, como Deus rege o mundo, o universo, então, Chesed Droa Yemina, o atributo de bondade, ele é chamado, metaforicamente, do braço direito. Gvurá Droa Smala, enquanto que o atributo de Gvurá, de rigor e severidade, de justiça e severidade, é chamado braço esquerdo. Ou seja, Deus atua sobre o mundo e Deus rege o universo através dos seus atributos. Às vezes está mais manifesto e revelado o atributo de bondade, e por vezes está mais revelado e explícito o atributo de justiça e severidade, de rigor e severidade. Então se fala que os primeiros 10 dias do mês de Tishrei, ou talvez a primeira metade do mês de Tishrei, que é o período de Rosh Hashanah até Yom Kippur, os 10 dias de Teshuvah, são chamados de Smoló. Nessa época do ano, o que está em evidência, por assim dizer, entre aspas, é o braço esquerdo divino, é o atributo de rigor e de severidade da justiça divina. Por isso, esses dias são chamados de Yamim Noraim, os dias temíveis. Nesses dias, há um ar de seriedade, há uma atmosfera de muita seriedade com penetração. Por isso, nesses Yom Tov nem se fala o Hallel, preces alegres de louvor e etc., porque há um espírito de compenetração, de autoanálise, de balanço pessoal, de tshuvá, de arrependimento, de remorso, de retorno a Deus. Nós sabemos que nesses dias nós estamos sendo avaliados e julgados, portanto a nossa postura nesses dias, por mais que há refeição festiva de Rosh Hashanah, Ano Novo, antes de Yom Kippur, depois de Yom Kippur também, mas ainda é algo comedido, é algo, nós temos ainda, estamos aguardando ser escritos, inscritos e carimbados definitivamente para a vida. Então se fala que essa primeira metade do mês equivale Smolot Tachad Leroshi, é como o braço esquerdo de Deus, o atributo de justiça, de rigor, severidade, em evidência. Mas em seguida, Viminot Echabkeini, com a sua destra, com a sua direita, ele me abraça. Se fala que a segunda metade do mês de Tishrei, quando começa mais especificamente a festa de Sukkot, já depois do Yom Kippur, e mais intensamente com a festa de Sukkot, que é o período de alegria, aí vem aquele abraço, por assim dizer, Deus nos abraça, assim como a Sukkah, o abraço é algo envolvente. Da mesma maneira, a Sukkah é aquilo que envolve o Yehudi, de todos os lados, por cima, por baixo dos lados, etc. Isso é uma manifestação do carinho e do amor divino para nós. Inclusive até os livros falam, nós falamos de outros milagres que ocorreram no deserto. A descida do maná todos os dias, a fonte de água que abastecia um povo inteiro, também todos os dias. Se pergunta por que para esses milagres não se fixou uma festa de lembrança. Era o que eles comiam, o que bebiam, o pão nosso de cada dia, um pão celestial, e a água, que sem isso nem dava para sobreviver. Então os mestres dizem que
por assim dizer, isso era, Deus tinha obrigação de nos dar, porque não havia outra forma de sobreviver no deserto, não havia lojas de conveniência, nem supermercados para abastecimento, nem bares para comprar bebida, não é? Então, por assim dizer, ele nos tirou do Egito, ele fez que a gente permanecesse no deserto por 40 anos, então ele tinha que cuidar da nossa alimentação, nos abastecer de comida e de bebida. Porém, essas nuvens de esplendor, isso gera um mimo. Isso não era algo obrigatório, sabe? Eles podiam, sei lá, cobrir suas cabeças, eles podiam caminhar no deserto, não seria tão cômodo, suando, transpirando, ou etc., não é? Mas, ou seja, eles podiam se virar sem essa proteção, sem essa sombrinha, sem esse mimo, mas se fala que justamente esse milagre divino, que expressa o amor e carinho que Hashem tem pelo povo de Israel, que os acompanhou dessa forma protetora, não é? Nos envolvendo, nos abraçando, isso expressa o amor intenso que Deus tem por nós. Por isso, esse milagre, que por assim dizer, não era obrigatório, não era mandatório. A gente poderia ter sobrevivido no deserto sem isso, mas não seria tão agradável, não seria tão confortável. Por isso, a festa de Sukkot foi fixada para lembrar esse milagre que demonstra o grande amor e carinho que Hashem tem pelo seu povo. Mas, de qualquer forma, nós vemos que aqui há uma transição nesses dias. Enquanto os primeiros dias do mês de Tishrei, por assim dizer, era a mão esquerda, aquela que representa o rigor, a severidade e a justiça, que estava em evidência. A partir de agora vem o abraço, Viminot Hapkeini, por assim dizer, o abraço divino, que demonstra o carinho, que demonstra o amor, que demonstra a proximidade, etc., com Bnei Israel. Portanto, a partir de agora, em contraste com os primeiros dias do mês de Tishrei, que eram dias de intensa tshuva, arrependimento, seriedade, agora já que está em evidência o lado direito de bondade, misericórdia, piedade e amor, agora é o momento de extrema alegria, alegria revelada, explícita, etc. Isso que a gente celebra na festa de Sukkot. Voltando àquela questão que a gente tinha apresentado, por que a Torá fixou a celebração de Sukkot justamente nessa época? Há muitas respostas para isso, mas entre outras explicações nós encontramos uma que diz que uma vez que Sukkot é o período que a própria Torá estabeleceu como período de expressar o amor a Hashem de forma recíproca, como ele expressa o seu grande amor para nós, e isso produz essa grande alegria. Então, a Torá sabia que a única forma de um Yehudi estar com alegria, em plenitude, com paz de espírito, ter uma verdadeira alegria, felicidade e realização, é depois que ele está com a alma lavada. Depois que passou Rosh Hashanah e Yom Kippur, depois que nós fizemos tshuva, e uma tshuva muito intensa, um arrependimento, penitência, um retorno a Deus, nos reconciliamos, nos reconectamos ao Criador, que durante o ano talvez a gente sai um pouco da rota, às vezes perde o rumo e etc., esquece as prioridades e desleixa um pouco do campo espiritual, etc. Mas quando chega esse período intenso, toda essa vivência que já foi precedida pelos dias preparatórios de Elul, não é? E em seguida, quando chegam esses 10 dias intensos de tshuva, depois que nós passamos bem por eles, produzimos todos os efeitos que se produz nesse período, então de alma lavada, agora sim agora nós estamos alegres, agora nós podemos recobrar toda a nossa alegria. Algo interessante também a se notar, falando de significados das festas, se a gente perceber, todo esse período é uma volta à essência. É como um descascar das cascas, das crostas, é como retirar as máscaras, as fantasias, ou as roupagens que às vezes nos apresentam assim, e voltar, recuperar e resgatar a verdadeira essência. E a nossa essência, ela se resume, se concentra na simplicidade. Então, tem uma série de coisas que, entre aspas, parecem nos caracterizar, mas elas não representam quem somos nós de fato, o que realmente nós somos. Às vezes, pelo contrário, às vezes isso confunde, não só que confunde os outros, às vezes confunde a nós mesmos.
E a nossa essência reside justamente naquela parte mais simples, sem maquiagem, sem adornos, não é? sem roupagem, sem vestimentas. Por isso se diz, Rosh Hashanah, qual a grande mitzvah do dia? O toque do shofar. Shofar não é uma corneta, não é um instrumento, não é uma flauta, não é uma música especial, uma melodia especial, não, é um toque rudimentar, é um chifre de um animal, não há coisa mais rudimentar do que isso. E, na verdade, qualquer som que se tira do shofar, mesmo que seja uma voz partida, etc., então, isso é kasher para toque do shofar, como dizendo, o que importa aqui não é o tom da melodia, ou da música, ou a recitação de poesias, ou as palavras que você está dizendo. Hashem fala, Deus fala, o que eu quero é o teu coração, a tua essência, às vezes é o grito, não é? Aquele grito que se solta, e o grito não é afinado ou desafinado, não, mas ele é espontâneo, ele é autêntico, ele vem do fundo do coração, assim é o toque do shofar. Interessante que no Yom Kippur, a parte central do serviço ritual no Beit HaMikdash era tudo concentrada no Kohen Gadol, no sumo sacerdote. E é sabido que o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, naquela câmara mais sagrada, o Kodesh HaKodashim. Para entrar lá, ele tinha que tirar toda aquela roupagem especial que pela Torá era obrigatório vestir o ano todo, 8 tipos de vestimentas, que todas bordadas a ouro e com adornos de ouro e correntes de ouro e com pedras preciosas valiosíssimas no seu peito, etc. Né? Mas na hora que ele entrava na câmara mais sagrada, ele tinha que tirar tudo isso e vestir uma roupa branca de linho, simples, como se fosse um avental, uma bata simples de linho, branca. Sem qualquer adorno, sem qualquer enfeite, sem qualquer ouro, sem pedras preciosas, sem nada. Como nós falamos, uma volta à origem, resgatando a simplicidade, a pureza de espírito, branco, simples. Interessante que depois disso, na festa de Sukkot, nós deixamos o conforto da nossa casa, a segurança da nossa casa. E a Torá nos prescreve, vá morar numa choupana, numa cabana, durante 7 dias, vá comer lá, vá fazer lá as refeições. Também é uma volta à simplicidade. Às vezes, nós estamos no conforto da nossa casa, ou nos sentimos na segurança, não é, do teto de concreto e etc., contra a chuva e abrigo e etc., e mais. Porém, a Torá nos diz, sabe, em Sukkot, cada um de nós parece um homeless, parece um sem-teto. Vá morar, vá habitar, vá comer exposto ao sol, ao vento, à chuva e etc., mas saia até desse conforto, da comodidade, da sua zona de conforto, da comodidade da sua casa. E é uma forma também de recuperar a nossa essência, a nossa simplicidade. Nós somos não o que temos, o que vestimos, o que possuímos, onde moramos ou qual endereço. Não, nós somos o que somos, não é o que nós temos ou possuímos, ou as embalagens, ou os rótulos e etc. É uma forma de resgatar a simplicidade. Isso culmina em Shmini Atzeret e Simchat Torah, quando nós dançamos com a Torá. E nessa ocasião, mais uma vez, a celebração aqui também é uma busca da essência da simplicidade. Não é abrir o livro para ler a Torá, que haveriam grandes diferenças entre o analfabeto, o ignorante, o sábio e o erudito, ou estudar a Torá com profundidade ou menos profundidade, não. O que nós fazemos em Simchat Torah, com a Torá fechada, que daí não há diferenças de níveis intelectuais, de conhecimento, simplesmente segurar a Torá, que isso todo mundo pode fazer e sabe fazer, e dançar com a Torá. Então nós vemos que todo esse período de Tishrei, que ele vem trazer à tona a nossa essência, a essência da nossa alma, do nosso coração, etc., a nossa Yiddish Neshama, a parte espiritual elevada da alma judaica, tudo isso tem a ver com simplicidade, com volta às origens. Isso está expresso também de forma muito clara na mitzvah de Sukkah. Interessante também que todas as festas têm uma sequência e tem aqui um objetivo. Se fala que em Rosh Hashanah nós atraímos anulação a Deus para o ano todo, que esse é o espírito do trabalho espiritual de Rosh Hashanah. Yom Kippur nós obtemos perdão divino e tshuva para o ano todo. Em Sukkot, nós atraímos alegria para o ano todo. E interessante que a alegria anda de mãos dadas com a simplicidade. Justamente
quando a gente aparentemente está deixando o conforto, a comodidade de casa e etc. Mas daí se diz, agora vai ser o período da alegria, como para nos ensinar que a alegria não é algo circunstancial, a alegria não é algo que depende do que você tem, do que você possui, ou de quanto você está cômodo ou confortável. Não, a alegria está dentro de você. E a Torá diz, quando você sai de tudo, deixa tudo aí, mais do que nunca você tem que celebrar o período da alegria. Como se fala que Zman Simchateinu não é só período da alegria, mas Zman em hebraico vem do verbo lehazmin, que significa convidar, e como os mestres hassídicos afirmavam que nessa semana de Sukkot nós convidamos a alegria para entrar na nossa vida durante o ano todo, para nos acompanhar o ano todo, dessa alegria nossa, o quanto nós estivermos alegres na semana de Sukkot, assim vai seguir o ano todo. Quanto mais você estiver alegre nessa semana, a partir de amanhã à noite, mais alegria você vai ter durante o ano todo. De qualquer forma, os livros místicos, os mestres nossos também diziam sobre a festa de Sukkot vindo depois do Yom Kippur, como nós falamos, porque não existe uma razão específica para ser comemorada justo nessa data. Então, alguns dizem que se porventura ainda sobrou, Deus nos livre, algum decreto pendente na nossa ficha, mesmo depois dos 10 dias de penitência, mesmo depois do dia do perdão. Então, sabe o que nós fazemos? A Torá nos prescreve, mude de lugar, mude de casa, mude de habitação, saia da sua casa, vá comer na sukkah, vá dormir na sukkah. Existe aquilo que o judaísmo nos fala, meshane makom, meshane mazal, aquele que muda o seu lugar, muda sua localização, com isso muda também a sua sorte e o seu destino. Então se fala que a Torá também prescreveu essa ida a Sukkah, essa saída da casa, por assim dizer, para dentro da Sukkah, logo depois do Yom Kippur, também para efetuar, para trazer esse efeito sobre nós. Ou seja, se ainda há alguma pendência, algum decreto, que isso sirva como alguém que está mudando de casa, de endereço, ou o endereço da sua loja, Meshane Makom, Meshane Mazal, mudou o lugar, muda o seu Mazal, sua sorte, o destino, Letovav Livrachá, para o bem, para o melhor, atraindo bênçãos. Mais do que isso, os nossos mestres ensinam que existem algumas coisas que trazem expiação, capará, e entre elas, Galut Mechaperet, se fala que o exílio traz expiação. Por esse motivo nós estamos no exílio, na diáspora, durante tanto tempo. Isso traz uma expiação e uma elevação de espírito. Então, sim, também se diz que essa nossa saída de casa para ir para Sukkah durante essa semana é o término da expiação. Se faltou expiar e perdoar alguma coisa mesmo depois do Yom Kippur, então, indo para Sukkah, que é uma forma de galuta, é como um autoexílio que a gente está se submetendo, ou seja, cumprindo o preceito da Torá, nós estamos saindo de casa, é como um exílio causa um certo sofrimento, desconforto, mas isso é algo expiatório, isso é algo que traz perdão e expiação para a pessoa. Num sentido mais místico, explicam os nossos livros, Basukot, Teshvu, Shivat Yamim, que diz a Torá, em Sukkot, vocês irão, cabana, Sukkot, que envolvem, que te cercam, vocês irão se assentar, essa seria a tradução literal, Teshvu, se assentar durante 7 dias. Eles explicam que a Sukkah, ela representa, cabalisticamente falando, Orot Makifim, luzes envolventes. Nós temos, na forma de energia divina, aquilo que é chamado de uma luz que é internalizada. Essa luz divina que pode ser internalizada, ela é medida, ela é limitada. Para que a gente possa internalizar, então ela também não pode ser muito intensa, muito forte, ela tem uma certa medida. Mas as luzes mais elevadas, as revelações divinas mais elevadas, são chamadas de luzes envolventes, que elas pairam por cima, nos envolvendo, porque elas são tão elevadas que não dá para, pelo menos num primeiro momento, para internalizá-las, para trazê-las para dentro de nós. Mas se diz que a festa de Sukkot produz esse efeito, Basukot Teshvu,
é Sukkot. Sukkot representa essas luzes envolventes, mas Teshvu, o nosso serviço espiritual é de se assentar essas luzes elevadas, essas revelações elevadíssimas que já vêm após o mês de Elul, em Rosh Hashanah, 10 dias de Teshuvah, em Yom Kippur, trazer isso para dentro de nós de forma assentada. Por isso, 7 dias vocês deverão sentar-se na Sukkot. Se fala que isso é para trazer essas luzes dentro dos 7 poderes emocionais da nossa alma, que cada um deles fique imbuído dessa energia suprema, dessa energia superior, dessas luzes envolventes divinas. Ou seja, é um conceito profundo na Kabbalah de trazer aquilo que é a luz envolvente de forma assentada, internalizada para dentro de nós. Interessante que a Sukkah é chamada no Zohar, obra mestra da Kabbalah, de Tzila de Mehemnuta, a sombra da fé. Por que a sombra da fé? A Sukkah é uma sombra, não é um teto protetor como de uma casa, mas cria uma sombrinha, não é? A sombra da fé, porque se diz que os judeus, quando saíram do Egito, eles tiveram uma grande demonstração de fé, eles não questionaram, não perguntaram, mas como nós estamos indo para o deserto, quanto tempo nós vamos ficar lá? E onde a gente vai morar? E como a gente vai sobreviver? E como a gente vai resistir ao sol, ao calor, enfim, às mudanças da natureza? Não, sem questionamentos, com muita fé, eles saíram nessa morada frágil, em cabanas frágeis, etc., que isso demonstra uma fé intensa no Criador. Por isso diz o Zohar que a Sukkah expressa essa fé grandiosa. Às vezes a gente, nas palavras do rei Salomão, no Shira Malot, nos cânticos dos degraus, ele diz, Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonav bo. Na verdade, não é a casa que nos protege, não é a moradia que nos protege. Não é? Se Deus não estiver participando da casa, então em vão será todo o esforço. Então, ir para a Sukkah é uma demonstração de fé e confiança em Deus, que nós sabemos, mesmo quando a gente está exposto ao sol, à chuva, ao vento, etc., mas nós sabemos que aquilo que nos guarda, aquilo que nos protege, na verdade, no fundo, é Hashem, é Deus, o Criador. E isso fica patente e evidente na mitzvah da Sukkah. Assim também, nós temos 2 mitzvot, na verdade, na festa de Sukkot, características da festa. Uma é habitar na Sukkah, comer na Sukkah, e a outra é fazer a brachá sobre 4 tipos de plantas, 4 espécies chamados lulav, etrog, hadas e aravá. Lulav são folhas de palmeira, o etrog, que é o principal, o mais raro e caro, é uma fruta cítrica especial, hadas são folhas de mirta, e aravá são folhas de salgueiro, enfim. Existem muitos detalhes de quais as medidas, qual o tamanho, etc. Né? Mas a mitzvah consiste em juntar esses 4 tipos de plantas e nós fazemos determinados movimentos com elas e fazemos uma brachá sobre que é chamada de Netilat Lulav. Lulav é a mais alta, maior, por isso acaba encabeçando, acaba levando o nome, a brachá, inclusive, a gente não fala Netilat Etrog, Netilat Lulav, porque é de mais destaque pelo seu tamanho. Não é? Mas também, de uma forma mística, se fala que o mundo, essa parte da natureza, principalmente a questão de chuva, irrigação e, como consequência disso, as bênçãos para a safra do ano, etc., mesmo quem não vive da agricultura, mas isso simboliza as chuvas, como Geshem em hebraico. Geshem é chuva, mas Geshem vem da raiz Gashmiut, que significa tudo aquilo que é material, físico. Né? Então, todas essas bênçãos, elas são atraídas de forma mais específica na festa de Sukkot, quando são feitas rezas que hajam bons ventos, não só bom agouro, mas também bons ventos e haja chuva em abundância e que haja uma boa plantação, com uma boa colheita, com uma boa safra, etc. Em outras palavras, é o período no qual também nós rezamos e obtemos as bênçãos para a nossa parnassá, para o nosso sustento, que seja com fartura, que seja com abundância, que seja de uma forma expandida, etc. Interessante que quando nós pegamos
tomamos essas 4 plantas, esses 4 tipos de plantas, então nós vamos fazer movimentos com elas. Nós vamos também fazer movimentos para todos os lados, direita, esquerda, frente, atrás, como norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, como as nuvens de esplendor. Mas são feitos 3 movimentos em cada direção. Isso tem vários significados místicos, mas basicamente é para atrair os bons ventos de todos os lados e por todas as direções e para todos os cantos. E são feitos 3 movimentos para cada direção, mas no final de cada movimento se traz o lulav, etrog, as plantas até o nosso coração. E conforme dizem os livros místicos, isso transmite a ideia, isso significa também, em geral, preferencialmente, a mitzvah do lulav e etrog, a brachá, é feita até dentro da sukkah. Que isso também, na verdade, são 2 mitzvot independentes, mas preferencialmente é melhor fazer a brachá dentro da sukkah sempre que possível. Não é? Isso também representa essa mesma ideia de atrair aquilo que está de forma envolvente, elevada, de atrair isso para dentro de nós. Por isso, lulav e etrog, nos seus movimentos para todos os lados, ou todas as bênçãos que são atraídas, todos os bons fluidos e bons agouros e etc., que de todas as direções, se fala que no final das contas nós temos que internalizar isso, trazer para dentro de nós, por isso se traz até o coração. Interessante também, como os livros místicos dizem, esse mesmo coração sobre o qual simbolicamente na hora do Yom Kippur, no Vidu e na confissão, nós batíamos sobre o coração, ao dizer Hasham, no Bagad, no pecamos, transgredimos. Aqui, já em Sukkot, nós devemos agora atrair as bênçãos, não é? Para dentro de nós, sobre o nosso coração. De qualquer maneira, essas mitzvot têm muitos significados, têm muitas mensagens. Se fala que cada uma dessas 4 plantas simboliza algo. O etrog, no seu formato, é como o coração, por isso o etrog é o mais delicado, que não pode ter manchas, protuberâncias, orifícios, etc., assim como o coração. É o que mais tem que estar ileso, puro, não é, intacto. O lulav, no seu formato, se fala que ele lembra como a coluna vertebral, a nossa espinha dorsal. Já o hadass, as folhas do hadass, se fala que no seu formato das folhas, elas são como representam os olhos, enquanto que as folhas da aravá, as folhas do salgueiro, são como os lábios. Enfim, isso representa funções do ser humano e sentidos e etc., e tem muitos significados. Porém, é interessante notar que o Midrash associa o nome de cada uma dessas plantas com o próprio Deus, com o próprio divino, e nos diz o Kartem Lachem Pri Etz Hadar Tmarim Hadar Pri Etz Hadar Ze HaKadosh Baruch Hu. Ele nos diz que isso se refere a Deus. E como de fato se diz que durante a festa de Sukkot, quando a gente aproxima essas 4 espécies para nós, para o nosso coração, isso significa estar trazendo divindade para dentro de nós, estar trazendo espiritualidade para dentro de nós. Então, há muitas explicações, muitos significados do que simbolizam essas 4 plantas. O etrog, ele tem cheiro e tem gosto. O lulav, a tâmara, ela tem gosto, mas não tem cheiro. O hadass tem cheiro, mas não tem gosto. O aravá, a folha de salgueiro, não tem nem cheiro nem gosto. Se fala que isso representa 4 tipos de pessoas, aqueles que têm conhecimento de Torá e também prática, isso é como o etrog. Aqueles que têm mais conhecimento, mas não têm tanta prática, conhecem, mas não praticam tanto, vice-versa, aqueles que praticam, mas não entendem, não estudaram tanto, e tem aqueles que são como a aravá, né? Nem cheiro, nem gosto. Mas a mitzvah aqui é muito interessante, que a mitzvah só pode ser cumprida quando todos os 4 espécies estão juntos, quando os 4 tipos de plantas são colocadas juntas, que isso representa também a união comunitária e a integração de todos, né? Ou superando todas as diferenças, não só diferenças sociais, econômicas, intelectuais, mas até mesmo espirituais e judaicas. De qualquer maneira, o objetivo da festa de Sukkot, como diz a própria Torá, nos fazer saber, nos fazer conhecer, aumentar dentro de nós a faculdade de dat. Dat não é apenas conhecimento, tomar conhecimento. Dat, no judaísmo, de acordo com a Kabbalah, no capítulo 3 do Tânia, assim está escrito o verbo que é utilizado na Torá, Ve'adam yada et Chavá,
Adão conheceu a Eva, isso significa que fez a Eva conceber, que isso é um conhecimento que envolve um contato profundo, íntimo, que gera frutos. Né? Em outras palavras, Da'at é uma faculdade não só de conhecimento, mas é estar focado na ideia, absorvê-la, interiorizá-la, de forma que a pessoa se identifique com ela e que essa ideia não fique só num plano abstrato, mas desperte, crie filhos, filhotes, por assim dizer, desperte sentimentos, emoções, e essas emoções sirvam de motivação para levar a ação prática, para a pessoa tomar as boas decisões e atitudes, etc. Né? Então tudo isso tem a ver com Dat. E a festa de Sukkot, ela vem reforçar o nosso Dat, o nosso vínculo, a nossa ligação profunda com o espiritual, com o divino. Tudo isso ocorre na festa de Sukkot e com suas mitzvot. Interessante que a Sukkah, observam nossos mestres racídicos, ela envolve a pessoa da cabeça aos pés, com todo o seu corpo. Existem mitzvot, a pessoa coloca talit nos seus ombros, dá tzedakah com a sua mão, ou coloca o tefilim no braço ou sobre a cabeça. Mas na Sukkah, a pessoa entra com tudo, entra de corpo inteiro. E como o mestre racídico acrescentava, ele entra até com a lama nas botas. Ou seja, se dizia que a mitzvah da Sukkah é uma mitzvah tão grandiosa que ela envolve o Yehudi por completo, da cabeça aos pés, todos os seus aspectos, né? Toda a sua essência, toda a sua existência. E mais ainda, mesmo que ele esteja com sujeira nos pés, entre aspas, mesmo que espiritualmente, ele ainda tem alguma sujeirinha, mas a mitzvah de Sukkah é capaz de elevá-lo com tudo isso e apesar de tudo isso. E como os mestres cabalistas diziam, existe uma outra mitzvah que a pessoa também entra com tudo, que é a imersão ritual no banho de purificação, nas águas pluviais, nas águas do mikveh, o banho ritual, que também lá a pessoa tem que entrar com tudo, nem um fio de cabelo pode ficar fora da água. Então essa é uma outra mitzvah, que envolve a pessoa por completo. Mas os mestres cabalísticos diziam, enquanto que o mikveh purifica, o efeito místico do mikveh é de purificar, já o efeito místico da Sukkah é de elevar a pessoa espiritualmente. Isso significa Sukkah. Durante a festa de Sukkah, tudo que a pessoa faz na Sukkah é mitzvah. Comeu na Sukkah, bebeu na Sukkah, conversou com amigo, etc. Tudo que ele faz, isso indica também que o judaísmo é algo abrangente. Isso simboliza o que é o judaísmo, que abrange todos os aspectos da nossa vida. De acordo com o Zohar, cada noite de Sukkot, nós temos uma comitiva de visitantes que se faz presente na Sukkah, de grandes tzadikim, começando pelos patriarcas Abraham, Yitzhak, Yaakov, seguidos por Moshe, Aharon, Yosef, David, etc. E cada noite é um outro personagem que encabeceia essa comitiva célebre. Mas são coisas místicas relacionadas à mitzvah que estão associadas com a bonita e alegre festa de Sukkot. Enfim, isso é uma pincelada rápida de alguns significados, algumas ideias e conceitos sobre a festa de Sukkot. Mas a festa de Sukkot vem nos trazer essa mensagem, alegria, Zman Simchateinu. Se fala que o primeiro período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur era retorno a Deus, mas por temor. Enquanto que agora, no período de Sukkot, Zman Simchateinu, no período da alegria, ocorre também uma conexão mais profunda com o Criador, mas a partir do amor. E Tshuvah me'ahavá, Tshuvah, retorno por amor, é algo bem mais elevado, é algo que tem um poder e um alcance bem mais elevado. Então, isso são alguns dos significados, ideias, mensagens da bonita festa de Sukkot, que vamos começar a celebrar a partir de amanhã à noite, embora, se Deus quiser. Nessa festa, inclusive, até o Rebbe diz que cada dia, já que a Torá ordena alegria, cada dia é bom falar um lechaim, tomar uma taça de vinho, ou que seja, um pouco de vinho, dizendo um lechaim, e se alegrando. E vamos nos lembrar disso, que a festa de Sukkot tem a observância da mitzvah, que cada um de nós possa sentar na Sukkah, fazer a refeição, especialmente nas 2 primeiras noites de Sukkot esse ano, na segunda-feira à noite e na terça-feira à noite, onde as refeições são obrigatórias, comer uma halá, motzi, fazer a brachá na Sukkah, e a mitzvah que nós fazemos durante todos os dias de Sukkot, no primeiro dia,
por ordem bíblica. Em seguida nós prosseguimos, com exceção do Shabbat, fazendo a brachá sobre o lulav, etrog, os 4 espécimes, sabendo que todos esses procedimentos, todas essas mitzvot, elas vêm atrair todas aquelas revelações que já foram obtidas, trazendo-as de forma prática e concreta aqui no plano terrestre, atraindo bênçãos para a nossa vida. Então, que a festa de Sukkot possa trazer para todos nós alegria intensa para o ano todo, que seja um ano excelente para todos nós, cheio de saúde, cheio de boas notícias, repleto de sucesso, com bastante parnassá, com bastante nachá, satisfação familiar, com sucesso nos empreendimentos, com paz, com tudo aquilo que nós precisamos, desejamos, que tudo isso seja obtido e com muita alegria. Um Chag Sameach para todos vocês e que possamos celebrar o Sukkot com muita felicidade, trazendo muita alegria para todos. Chag Sameach.